Então olha só, o método login está declarado dentro da função construtora. Isso não é bom para sua aplicação. Por que que não é bom? Porque quando você adiciona métodos dentro da função construtora, esse método vai ser declarado em cada novo objeto que essa função construtora criar. Ou seja, esse objeto que foi criado usando a função construtora tem um método login e esse segundo objeto tem outro método login. Isso significa que mesmo que esses métodos sejam idênticos, eles ocupam dois espaços diferentes na memória. Cada um ocupa um espaço diferente. Tanto é que se nesse console.log eu verificar se o método login do primeiro objeto e o método login do segundo objeto apontam para o mesmo objeto em memória, lembrando que funções são objetos, false é exibido, ou seja, são dois objetos diferentes em memória. Isso significa que se eu criar mais 13 objetos deixando esse método login aqui dentro da função construtora, 15 métodos logins que fazem exatamente a mesma coisa vão ser criados em espaços diferentes na memória. Ou seja, sua aplicação vai consumir mais memória sem necessidade por causa de um código que faz com que todo novo objeto criado tenha seu próprio método, mesmo esses métodos sendo idênticos. Será que tem uma forma de evitar isso? Tem, e a partir de agora eu vou te mostrar como. É o seguinte, em JavaScript, todo novo objeto que você cria herda propriedades e métodos do seu prototype, ou protótipo, se você preferir. O que é um prototype? É o objeto do qual o novo objeto que você criou vai herdar propriedades e métodos. Então, o prototype é o objeto que armazena as propriedades e métodos que vão ser herdadas pelo novo objeto que você criou. Para comprovar isso, se aqui abaixo eu invocar um console.log que recebe um array vazio, lembrando que array é um objeto. Esse array tem uma propriedade proto que armazena os métodos que o array pode usar. E quando eu quero usar um desses métodos, eu não preciso inserir ponto underscore underscore proto underscore underscore ponto includes, por exemplo. Por quê? Porque quando eu executo só o includes, se o próprio array não contém esse método nele, automaticamente a engine do JavaScript vai procurar esse método no protótipo do array. Como o protótipo do array contém um método chamado includes, o includes é executado no array. Agora, observe o seguinte, como o método login foi declarado dentro dessa função construtora, se nesse console.log eu exibir só os dois objetos que a função construtora criou, eu vejo que ao invés de ser inserido no prototype do objeto, o método foi inserido diretamente no próprio objeto. Ou seja, dois métodos que fazem exatamente a mesma coisa foram criados em espaços diferentes na memória. O que eu posso fazer para isso não acontecer? Eu posso criar o método login uma vez, armazenar ele em só um espaço na memória e fazer com que todos os objetos criados pela função construtora tenham acesso a esse método através da referência dele. Como que eu faço isso? Eu armazeno ele no prototype do objeto. Ou seja, eu preciso armazenar esse método dentro do prototype do objeto e não do objeto em si. E só para você ficar ligado, cada tipo de objeto em JavaScript tem um prototype. Um array tem um prototype, um objeto literal tem um prototype, uma função tem um prototype. Literalmente todo tipo de objeto em JavaScript tem um prototype. E esse prototype do objeto armazena os métodos que o objeto pode acessar. Ou seja, quando eu crio um array, essa instância do array tem uma propriedade length, mas todos os métodos que podem ser executados nesse array estão armazenados no prototype dele e não no próprio array. Roger, isso significa que para cada array que eu crio é criado um novo prototype que armazena os métodos que podem ser usados no array? Não! Prototype é um objeto único nativo da linguagem que é só referenciado quando você cria um novo objeto. Isso significa que se eu criar dois arrays, então const arr1 recebe um array vazio e const arr2 que também recebe um array vazio, eu criei dois objetos que ocupam espaços diferentes na memória. Os dois têm uma propriedade proto e essa propriedade proto só referencia o prototype desse array que eu criei. Quem é o prototype desse array que eu criei? É esse objeto array que a propriedade proto está referenciando. Ou seja,
essa propriedade proto desse array e essa propriedade proto desse outro array estão apontando para o mesmo prototype. Tanto é que se aqui abaixo eu executar arr1.prototype é igual a arr2.prototype, true é retornado. E se eu executar essa mesma expressão usando proto ao invés da propriedade prototype, true também é retornado. Isso significa que as duas propriedades proto dos dois arrays estão referenciando o mesmo prototype. E quando eu executo um método em um desses arrays, se o método não existir no próprio array, o método vai ser buscado no prototype desse array. É assim com filter, com map, com reduce e com qualquer outro método que não esteja armazenado no próprio array. Como eu prefiro pecar pelo excesso e não pela falta, eu desenhei isso para ficar bem claro para você. ARR1 e ARR2 contêm uma propriedade proto que aponta para o prototype de um array, e esse prototype contém os métodos que podem ser executados no array. E essa é a grande sacada. Os métodos são armazenados no prototype e não nos arrays. Então, um objeto date tem os métodos armazenados no prototype de objetos date. Um objeto array tem os métodos armazenados no prototype de objetos array. Um objeto literal tem os métodos armazenados no prototype de objetos literais. E isso também deveria acontecer nesse método login que a função construtora está criando, mas não está acontecendo porque ao invés de adicionar esse método no prototype dos objetos que a função construtora criar, eu estou adicionando esse método no próprio objeto criado. E antes de adicionar o método no prototype, eu preciso conhecer a propriedade prototype do objeto array. E a propriedade prototype é tanto um getter como um setter. Ou seja, se no console eu inserir array com A maiúsculo, porque eu quero investigar o prototype do construtor de arrays da linguagem, e inserir prototype, se eu investigar esse prototype, eu vejo que ele contém todos os métodos que eu posso usar em arrays. Então, nesse caso, eu usei essa propriedade prototype como um getter. Eu obtive o prototype de arrays. E eu posso fazer o mesmo para qualquer tipo de objeto. Se eu executar date, que é o construtor para objetos do tipo date.prototype, eu obtenho o prototype que armazena os métodos dos objetos do tipo date. E se aqui abaixo eu executar student, que é esse construtor .prototype, eu obtenho o prototype dos objetos que o construtor cria, que por enquanto contém a propriedade constructor, que referencia a própria função construtora, e uma propriedade proto, que referencia o prototype desse objeto, que é o construtor object. Como que eu adiciono o método login no prototype dos objetos que a função vai criar? Para fazer isso, eu vou usar a propriedade prototype como um setter, ou seja, eu vou atribuir para prototype, fora da função construtora, o método que eu quero adicionar no prototype dos objetos que a função construtora criar. Então, abaixo da função, para declarar um método no prototype dos objetos que a função construtora vai criar, eu vou inserir student.prototype.login, recebe uma function declaration, e dentro da função eu vou inserir return template string, que contém uma interpolação com this, que representa o objeto no qual esse método login vai ser executado, que é o objeto que a função construtora criar, .name phys login. Como eu não preciso mais desse método aqui dentro, eu vou remover ele, também vou remover esse último console.log, e se agora eu investigar esses dois objetos, o método login não está mais armazenado nos objetos, mas se eu investigar o prototype desses objetos, o método login foi armazenado no prototype desses objetos. E para comprovar que essas duas propriedades login estão referenciando a mesma função, se aqui abaixo eu invocar um console.log que recebe esse primeiro objeto .login é igual a esse segundo objeto .login, true é retornado. Lembrando que quando eu executo login, se o próprio objeto não contém essa propriedade, automaticamente a engine do JavaScript procura esse método no protótipo do objeto. Como o protótipo do objeto contém uma propriedade login que armazena uma função, lembrando que uma função é um objeto, como a propriedade login dos dois objetos referencia essa mesma função em memória, essa expressão retorna true. Ou seja, o método foi criado uma vez, foi armazenado em só um espaço na memória, e agora todos os objetos criados pela função construtora têm acesso a esse método. E obviamente eu posso adicionar no prototype
quantos métodos forem necessários. Se eu quiser que o prototype dos objetos que a função construtora cria tenha um método comment, aqui abaixo eu vou inserir student.prototype.comment, recebe uma function declaration e dentro dessa função eu vou retornar uma template string que contém uma interpolação this.name, comentou, e se eu investigar os objetos, eu vejo que agora o prototype dos objetos contém um método comment, e se nesse primeiro console.log eu encadear a invocação do método comment, e se aqui abaixo eu verificar se as duas propriedades comments referenciam a mesma função, a execução dos métodos retorna a template string e true é retornado ao verificar se as propriedades apontam para a mesma função em memória.